Então, assim, uma sociedade justa é uma sociedade em que, primeiro, você oferece condições para as pessoas terem uma educação de qualidade em qualquer localidade que ela more. Uma sociedade justa é uma sociedade que ofereça o básico para as pessoas, de segurança, de higiene, de acesso à cultura, de acesso a transporte. Você não pode segregar as pessoas porque elas não têm condição de acesso à mobilidade da cidade, que acontece muitas vezes. Um ponto que eu acho que é importante trazer aqui é até a diferença que nós vemos de países que são capitalistas, mas que são pobres, que têm dificuldade de ascensão, antigamente terceiro mundo, enfim, subdesenvolvidos e os desenvolvidos. Tá? Vamos comparar aqui 2 países capitalistas, Brasil e Estados Unidos. Podem ser uma diferença discrepante? Pode, mas vamos pegar alguns pontos aqui. No Brasil, nós temos a questão da pessoa viver num modelo capitalista e ter determinadas oportunidades e tudo. E nos Estados Unidos também, modelo capitalista e tudo. Veja uma coisa, o capitalismo que deu certo nos Estados Unidos, que deu mais certo lá do que aqui, ou seja, eles conseguiram, por vários motivos históricos, a gente sabe que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os Estados Unidos deu uma decolada. Enfim, no frigir dos ovos, o capitalismo que deu mais certo, com maior acúmulo de riqueza dos Estados Unidos, foi o que possibilitou que, embora tenham moradores de rua, lá você tem uma quantidade proporcional de pobreza menor. O que eu quero dizer é que os países, pelo que eu observo, os países que mais abraçaram o capitalismo na sua essência, na faca nos dentes, na evolução tecnológica, na propriedade privada, conseguiram vender as suas commodities, suas tecnologias, o que quer que seja. A gente sabe que boa parte do que os Estados Unidos ganha hoje de faturamento é tecnológico, né? Quantas licenças do Windows você tem no mundo e quantos % do governo americano pega daquilo de cada licença ou cada produto da Apple. Mas, enfim, voltando a um exemplo mais macro. Um país que abraça capitalismo e que consegue avançar usando as regras do jogo capitalista, em algum modo, consegue também fazer uma melhor distribuição. Nem a distribuição socialista do tipo igualitária, máximo possível, mas do tipo assim, beleza, você é pobre nos Estados Unidos, você tem água encanada, você tem esgoto, você pode comprar um Corolla usado, se você for um empregado doméstico nos Estados Unidos. Você pode ter um carro usado, aqui no Brasil é impossível. Então, veja que, às vezes, o caminho para ter uma igualdade maior é tipo assim, não tem como eu fazer... É difícil para um país como o Brasil, continental, botar água encanada e esgoto em cada uma das pessoas menos favorecidas se ele não tem dinheiro para isso, que é um país pobre, que, enfim. E aí a gente entra nesse ponto. Seria esse o paradoxo que faz com que os países que mais abraçaram o socialismo na sua essência, e você pode até me corrigir, a gente tem esses exemplos aí mais clássicos, né? Cuba, Venezuela e tudo, encontraram não conseguiram fazer, tornar na prática aquilo que pregavam. Como é que foi esse processo? Bom, primeiro, é falsa a informação que não existe miséria nos Estados Unidos. Eu não disse isso, falei que embora que exista, sim, mas... A gente também não pode dizer que, embora... existe gente morando na rua, existe pobreza, e ignorar isso. Em minoria. Não. Milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm milhões de pessoas numa pobreza absurda. Talvez a configuração do acúmulo de pessoas em situação de pobreza nos Estados Unidos seja diferente das favelas brasileiras. Mas você tem ali bairros miseráveis, de pessoas com extremo desemprego, com dificuldades de alimentação gigantesca. A forma como a sociedade dos Estados Unidos trata a miséria é diferente de como trata a do Brasil, pelos seus fatores históricos, pela sua construção histórica. Mas existem milhares de pessoas desempregadas, subempregadas, existem milhares de pessoas miseráveis, existe uma situação de fome complexa, intensa, existem milhares de pessoas que estão morando nas ruas. Então, a pobreza ela é alastrada em todas as cidades dos Estados Unidos. Se for qualquer cidade dos Estados Unidos, você vai ver cenas de
ruas e ruas de pessoas morando em barracas no meio da rua, morando em trailers. Então, a resposta que a sociedade tem para a pobreza lá é diferente do que tem aqui. Né? Aqui tem até pelas histórias, pela formação do Brasil, pelos fatores culturais, históricos do Brasil, ela emerge na nossa cara de forma diferente. Mas isso não significa que não seja. A grande maioria das pessoas nos Estados Unidos são pobres para miseráveis. Então, é uma ilusão de que a riqueza é distribuída pelo acúmulo da riqueza que os Estados Unidos desenvolveu. Não é fato isso. A grande maioria das pessoas estão em trabalhos de extrema baixa remuneração. O que você tem nos Estados Unidos é uma sociedade em que acumulou-se uma riqueza conjuntamente na sociedade, se impôs num cenário de comércio internacional com maior voracidade, domina a economia do mundo e a produção. Então, você tem uma grande quantidade de outras pessoas que estão no que seria ali o meio termo entre a miséria e a riqueza, e o acúmulo total de riqueza. Mas isso não apaga que existem milhões de pessoas numa condição muito miserável de vida nos Estados Unidos. A resposta que a sociedade dá em lidar com isso, ela é diferente de qualquer outro lugar do mundo, né, nos Estados Unidos. Mas não é fato que é melhor ser pobre lá do que ser pobre aqui no Brasil. Ser pobre lá, você não tem tratamento de saúde, por exemplo. E aquele negócio do Obamacare, parece que era um plano de saúde popular de $100 mês. Mas as pessoas têm que optar em não ter $100 no orçamento do mês. Entendi. E não é uma opção mas muito... Mas o é Brasil, optar em não ter comida. A gente está em Brasília... não foi implementado, nem perto de ser implementado. Não chega nem próximo de você. Nós temos muitos problemas com o nosso sistema de saúde, obviamente, não preciso aqui ficar falando. Sabemos. Mas se você começar a passar mal, eu te levo para um hospital, você vai ter atendimento. E no final ninguém vai te... pedir uma conta. Colocar uma conta que você vai pagar o resto da sua vida. Nos Estados Unidos morro, porque não tem como a minha família ficar com essa dívida.